Boa noite a todas e todos. Agradeço a presença de vocês aqui. Quero cumprimentar o Kiko e o Caco pela parceria da FESP com o DCM. Eu acho que é uma parceria importante para que esse tema seja discutido. Quero cumprimentar também os painelistas, a Luciana Costa, do BNDES, o Matheus Schirt, que é um jornalista ativista ambiental, o Gabriel Siqueira, que também é jornalista, ativista ambiental militante, e o Juliano Medeiros, que vai representar a FESP aqui nesse painel. Eu entendo que esses eventos pós-COP são muito importantes, tal como foram muito importantes os eventos pré-COP. Nós fizemos um evento pré-COP aqui com a Sônia Guajajara, discutindo principalmente a questão dos povos indígenas, né? E qual que seria, digamos assim, um posicionamento deles na COP. E esses eventos pós-COP são importantes por dois motivos. Em primeiro lugar, para fazer um balanço daquilo que foi a COP. As COP, embora absolutamente necessárias, nos últimos tempos elas também são alvo de críticas importantes, quer dizer, principalmente as COPs que foram realizadas em países, nas três últimas no Egito, no Catar, né? No Catar, Emirados Árabes e no Azerbaijão. As COPs, elas são ambivalentes e contraditórias, porque, por um lado, levantam uma série de temáticas fundamentais para reverter o aquecimento global e, por outro lado, elas avançam muito pouco. E nós sabemos que a questão do financiamento é um tema central, como foi um tema central não discutido nessa COP, que era aquilo que o Lula lançou, que era o mapa do caminho, que não avançou absolutamente nada. Mas, enfim, ficou a ideia. A ideia já é alguma coisa, até porque as ideias são constitutivas também do real. Então, fazer um balanço das COPs no pós-COP é fundamental para que se entenda qual que é o significado e o que elas colocaram. Mas, em segundo lugar, porque é necessário criar aquilo que eu entendo que seja uma consciência crítica. Porque todas as pessoas, pelas pesquisas de opinião, mais ou menos sabem o que são os eventos climáticos. Muita gente diz que já foi atingida pelos eventos climáticos. No entanto, quer dizer, é necessário criar uma consciência crítica e engajada. E o que é uma consciência crítica e engajada? É uma consciência ativista e militante. Eu entendo que, embora os governos, as instituições do Estado sejam absolutamente essenciais e necessárias, se não houver uma pressão da sociedade organizada, se não tiver uma pressão dos movimentos sociais, se não tiver um ativismo que eu penso que necessariamente ele tem que ser radical, eu acho que nós aceleramos a nossa marcha para o abismo, para uma espécie de um apocalipse. Eu sempre tenho como referência a Greta Thunberg. Quer dizer, como é que aquela menina, quer dizer, ela tem uma força extraordinária, tanto na questão ambiental, como vocês viram na questão da faixa de Gaza. Quer dizer, ela teve um papel mais importante do que muitos estadistas, porque muitos estadistas ficaram no declaratório e ela foi lá confrontando na prática, chamando atenção na prática, se expondo, quer dizer, mostrando que aquilo que acontecia na faixa de Gaza é inaceitável e mostrando que aquilo que vem acontecendo no meio ambiente é inaceitável. Então, os governos precisam saber que a sociedade não aceita a passividade com que as questões ambientais vêm sendo tratadas. Quer dizer, por quê? Porque está em jogo a vida do planeta. Hoje se fala nesse novo conceito, que é o direito intergeracional, e nós temos que nos perguntar qual que é o nosso papel no mundo, qual que é o nosso significado nesse mundo, que mundo vamos deixar para as futuras gerações. Essa é uma questão crucial. E se nos perguntamos isso, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades individuais e coletivas.
todos nós, individualmente, podemos fazer uma série de coisas no dia a dia para tentar agravar menos a questão ambiental, desde a questão do consumo, desde gestos para com o lixo, desde gestos para com a natureza e assim por diante. Mas todos nós sabemos que essas ações individuais, elas têm que ser complementadas de uma forma coletiva, porque somente essa pressão coletiva, esse ativismo coletivo, é que pode mudar a situação do planeta. Alguns anos atrás, há poucos anos, o The Guardian fez uma pesquisa com 380 cientistas de todo o mundo que estão engajados no estudo das mudanças climáticas. E eles apontaram 5 prioridades. A primeira prioridade é votar em políticos comprometidos com o meio ambiente. Se eu não me engano, a segunda prioridade é ser ativista ambiental, na crença de que somente o ativismo ambiental, de certa forma o radicalismo ambiental, é que pode fazer com que esse processo seja menos trágico, ao menos que possamos retardar a tragédia e talvez revertê-la, se ainda isso é possível. Tinha outras recomendações, mas essas duas, elas são inescapáveis do meu ponto de vista, porque quer dizer, nós vemos, digamos assim, essa espécie de lero-lero dos governantes, essa espécie de lero-lero dos representantes dos estados e assim por diante. E isso é inaceitável. E essa inaceitabilidade ela tem que ser mostrada nas ruas, porque só assim podemos, digamos assim, tentar reverter esse quadro catastrófico com que vive o planeta. E cobrar também as contradições. Cobrar também as contradições, porque tem contradições. O presidente Lula foi fantástico ao lançar essa ideia do mapa do caminho, mas e a exploração do petróleo na foz do Amazonas? Como é que fica? Então, essa questão tem que ser respondida. E eu acho que nós temos o dever, agora já que o Lula lançou essa ideia boa, de cobrar que o Brasil seja o primeiro a traçar o mapa do caminho aqui do Brasil. Quer dizer, não é o fato da ONU não ter abraçado essa ideia de forma decisiva que agora o governo tem que se eximir. Se o presidente lançou a ideia, então o Brasil é obrigado a construir um mapa do caminho. Até para ele ser líder dessa questão, que ele tem uma legitimidade para ser líder global nessa questão, então ele tem que dar o exemplo, tem que assumir essa responsabilidade. Eu quero aproveitar também para dizer que nós estamos lançando um curso de pós-graduação em sustentabilidade, sociedade e mudança climática. Esse curso ele vai começar no ano que vem e ele vai tratar de temas fundamentais, por exemplo, como a mudança climática e a erosão da biodiversidade, a geopolítica da crise ambiental, a bioeconomia, vai tratar a questão de como se colocam os povos indígenas nessa questão climática, a questão da justiça ambiental, a antropologia da crise ambiental, do meio ambiente, o impacto da crise ambiental nas cidades. Nós tivemos, eu sou gaúcho, assim como o Juliano, quer dizer, nós estivemos lá no Rio Grande do Sul acompanhando, até a FESP coordenou um projeto interessante lá com pesquisadores de todas as universidades federais, e vimos aquilo que a mudança climática ela proporciona. Quer dizer, muita gente diz que a questão temática é um tema de classe média, intelectualizada. Não é. É um tema e tem que ser um tema das populações periféricas, porque quem sofre os impactos mais brutais da questão climática são as populações periféricas, como esses desastres recentes têm demonstrado em todo o mundo. Então, é para essas pessoas que nós temos que levar essa consciência crítica e esse ativismo ambiental, porque somente elas se mobilizando e cobrando a responsabilidade dos governantes, seja para a mitigação dos efeitos do aquecimento global, ou seja até por políticas regenerativas, que são absolutamente necessárias, e nisso o BNDES está cumprindo um papel interessante, eu acho que é fundamental. Então,
eu peço o engajamento de vocês na divulgação desse curso, na disseminação desse curso, e penso que ele é um curso absolutamente necessário para a gente fortalecer tanto o conhecimento de forma mais organizada e científica sobre as mudanças climáticas, quanto a essa necessidade da criação de uma consciência crítica. Por isso, eu quero saudar mais uma vez vocês, agradecer a presença de todo mundo. Eu penso que os fóruns da mudança climática, que discute mudança climática, são ainda pequenos, dada as brutais consequências que esse problema está produzindo, mas são esses pequenos exércitos conscientes, combativos, ativos, flancos radicais que podem fazer com que esse mundo mude. Obrigado. Obrigado, professor. Pode deixar aí. Muito obrigado, professor. É uma honra para a gente estar aqui. E vamos, então, prosseguir com os painelistas desta noite, que eu chamo para que tomem o seu lugar ali. O Juliano Medeiros, se puder ocupar aqui essa cadeira. O Juliano Medeiros é o coordenador justamente desse curso que vai começar no ano que vem, depois ele pode falar um pouquinho mais para a gente. O Juliano Medeiros é historiador, sociólogo, enfim, é um professor convidado daqui. Queria chamar o Gabriel Siqueira, que é jornalista especializado em meio ambiente, Global Citizen, correspondente do DCM na COP, acabou de voltar de Belém também. Gostaria de chamar para ocupar o lugar a Luciana Costa, que é diretora de infraestrutura, transição energética e mudança climática do BNDES, né? E que está na linha de frente aí da implementação financeira, né? Transformando aí diretrizes em projetos. Queria chamar meu colega de National Geographic, trabalhamos 10 anos juntos na National Brasil, e o Matthew Shirts, que é diretor do World Observatory, né? Que é esse nome assim, mas ele também dirige uma iniciativa chamada Fervura no Clima. Temos uma pergunta que eu diria que é ampla o suficiente para que as perspectivas todas representadas por vocês possam trazer ali uma resposta que vá para uma convergência, para uma melhoria do entendimento desse assunto, que não é pacífico também, né? Os assuntos, às vezes, eles podem, e é bom que eles tragam discussões, né? Então, olha, diante dos resultados da COP30, quais são os principais gargalos que vocês veem? Eu acho que assim, vai junto dessa pergunta uma visão do que foi a COP30 na sua perspectiva, né? Vocês como jornalista, você como analista, você com toda... Você me contou hoje de manhã coisas que nem chegaram muito a público, os acordos financeiros, né? Então eu queria entender a visão de vocês para a COP30, que cada um tenha 10 minutos para desenvolver, a gente vai dando sinais do passar do tempo, mas já entrando numa questão prática, assim, porque não há, digamos, recursos para fazer tudo. Como que se prioriza? Quais que são os gargalos, as primeiras necessidades, né? Então, acho que a gente começa assim. Nós estamos a menos de 60 horas dos acordos que foram feitos lá, né? Nem todo mundo... Enfim, eu li muita coisa, mas não consegui, enfim, digerir, né, como se diz os documentos, mas eu acho que a gente consegue já ter uma ideia, como propõe o professor Aldo, já tem uma ideia para traduzir, para quem está interessado aqui, e quem verá esse vídeo daqui a alguns dias, o que foi essa COP30 no Brasil e
o que avançou, como é que a gente saiu dela. Eu gostaria que a Luciana começasse. Oi, obrigada, Caco. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer à FESP e ao DCM o convite para estar aqui. Para o BNDES é muito importante esse diálogo. E eu já conversei um pouco com o Caco e gostaria de enfatizar que o Brasil chegou muito grande na COP de Belém. Para a gente entender como que foi a COP, o que aconteceu e o que vai ser daqui para frente, é bom a gente recordar dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, o Brasil era um pária ambiental e um pária climático. O Brasil estava desmatando a níveis recordes, não só no bioma amazônico, mas nos outros biomas também. Garimpo ilegal estava crescendo, exportação de madeira ilegal estava crescendo e o Brasil se posicionava contra o Acordo de Paris. O Brasil o Brasil negava o aquecimento global. Era isso, este era o Brasil de dezembro de 2022. Quando o presidente Lula assume em janeiro de 23 e começa a gestão do presidente Aloysio Mercadante no BNDES, o presidente Mercadante coloca 3 eixos para o BNDES, que o BNDES, a partir daquele momento, a estratégia do banco, o banco seria verde, inovador, diverso e focado na redução da desigualdade. E o BNDES estava alinhado com a estratégia do presidente Lula. O Brasil entende que, a partir desse momento, a agenda climática era uma agenda de desenvolvimento. O Brasil não pode ser neutro em carbono em 2050, a gente não pode descarbonizar as cadeias industriais, o transporte e aprofundar a desigualdade. Então, a transição energética ela precisa ser justa no Brasil. Por isso, o presidente Mercadante insiste muito que o BNDES seria focado na transição justa. O ministro Fernando Haddad assume o plano de transformação ecológica, a taxonomia sustentável do Brasil e a discussão de carbono, porque a discussão de carbono ela é sobretudo econômica, então ela tinha que estar no Ministério da Fazenda mesmo, e por isso que foi criada uma secretaria de carbono. Lança o EcoInvest. O EcoInvest é um programa de financiamento climático que já mobilizou 75 bilhões de reais. O governo faz leilões temáticos para alocar capital catalítico para vários bancos e já mobilizou 75 bi, com possibilidade de recuperar 1.400.000 hectares de terras degradadas. O Brasil tem 100 milhões de hectares de terras degradadas. O Brasil volta a emitir dívida soberana com compromissos ambientais e climáticos, que são os bônus sustentáveis. Inclusive, na semana da COP, o Brasil fez uma emissão de bônus sustentável extremamente bem sucedida, onde teve demanda de 7 vezes a oferta, ou seja, o Brasil recuperou a credibilidade internacional e passa a atrair a atenção de investidores internacionais. No BNDES, a gente faz a taxonomia do BNDES, cria o departamento de clima, então o BNDES faz inventário de carbono, tem uma política de risco climático, e depois cria também uma área que está sobre a gestão da diretora Maria Fernanda, que é especializada em atuar pós-eventos extremos. Então, essa área atuou na catástrofe do Rio Grande do Sul, está atuando em Mariana, esse é o novo BNDES. O Fundo Clima, que era um fundo de 2 bi, este ano tem mais de 10 bi, no total, como vocês viram aqui, 25 bi, só que esses 25 bi, eles mobilizam muito mais, porque
muitas vezes a gente faz uma operação com fundo clima de 500 milhões, mas a gente aloca mais 500 milhões de outro tipo de funding. Então, o que o fundo clima mobiliza é mais do que esses 25 bi de reais por conta desse efeito catalítico do fundo. Então, desculpa te interromper, mas a gente conversou antes. Essa nova arquitetura financeira, ela traz uma série de elementos que quem conhece ou quem não conhece, principalmente quem não conhece, não tem um entendimento. Então, assim, é uma discussão que a gente tem e que é interdisciplinar, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses fundos catalíticos e por que o Brasil está conseguindo atrair esses investimentos. Não, então, eu vou explicar. Na verdade, o recurso catalítico é um recurso que ele é ou mais barato, ou mais longo, ou corre mais risco. E no momento em que a gente coloca esse recurso, um recurso privado, do investidor privado, que requer um investimento de mercado, ele combinado com o recurso catalítico ele tem o papel de induzir o recurso privado para que o recurso privado vá para onde ele precisa ir. Esse é o papel do Estado, é o Estado indutor, que é precisamente o que a gente acredita que o BNDES é. O nosso capital é paciente e indutor, porque se a gente não acredita que o mercado se organiza sozinho, a gente não acredita que se o Estado não fizer nada, o mercado dará conta de resolver todos os problemas. Não é isso que a gente acredita que o papel do Estado é indutor e é fundamental para que a gente organize a atividade produtiva. Mas, assim, voltando aí o governo do presidente Lula aprovou o marco regulatório do hidrogênio verde, o PL de eólica offshore, o PL de carbono, que cria o mercado regulado de carbono no Brasil, voltou a emitir dívida soberana sustentável, o BNDES turbina o Fundo Clima, fácil Ecoinvest. E o que aconteceu? A taxa de desmatamento na Amazônia acumulada, a queda é de 50%. As emissões líquidas caem 22% em 2024 e caem 16%, as emissões brutas têm uma redução de 16%, porque 50% das nossas emissões vem de desmatamento, 24% de uso da terra. Então, no momento em que a gente controla o desmatamento, a gente consegue reduzir a emissão de carbono, a emissão líquida e a emissão bruta. E o Brasil, ele já tinha feito a primeira onda da transição energética. A nossa matriz elétrica, ela já é 90% renovável. O Brasil tem mais de 99,5% de cobertura de eletricidade nos lares brasileiros. O setor elétrico brasileiro é sofisticado, funciona bem, a eletricidade chega e ela é renovável, ela é 90% renovável. Não me adianta dizer que a nossa eletricidade é 90% renovável se eu falasse, mas só tem 50% de cobertura. Ia significar que 50% dos lares não tem energia. Então aqui o Brasil fez a transição energética justa, porque a nossa energia é renovável e ela chega para todo mundo no país. A gente tem mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão. Energia renovável, solar e eólica, 80% é produzida no Nordeste, hidrelétrica é produzida no país todo, mas muito na Amazônia também, por conta das grandes hidrelétricas, e essa energia é transportada por mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão. E é distribuída para os domicílios, e ela é renovável. O nosso mix energético é 50% renovável. A média da OCDE é 14%. Quando a gente pega o mix da OCDE, 14% é renovável. O nosso mix energético, que daí inclui combustível, é 50% renovável, porque a gente já escalou também etanol. Hoje, 30% da nossa gasolina ela é misturada com etanol. 17% do nosso diesel tem biodiesel, porque a gente tem políticas de mandatos, de incluir
combustível de baixo carbono no combustível que a gente coloca nos carros. 90% da nossa frota de carros ela é dual flex. Os carros no Brasil são flex. Então, a primeira onda da transição energética a gente já fez. É com essa autoridade que o Brasil chega na COP. Então, é uma autoridade que ela só foi possível porque o presidente Lula conseguiu reconstruir a imagem do país. Se a COP tivesse sido em janeiro de 23, teria sido um desastre, porque seria aquele país negacionista climático que teria feito uma COP em janeiro de 23. Só que a COP hoje, e aí tem uma coisa que eu gostaria até de falar. O presidente Lula, ele foi uma aposta pessoal dele fazer a COP na Amazônia, que, na minha opinião, foi um dos maiores acertos que a gente teve. Se a gente não conseguiu incluir no texto como que vai ser, como que a gente vai fazer o phase-out de combustível fóssil, que é importantíssimo, a gente conseguiu mostrar a Amazônia para o mundo. Quem precisou ir para Belém foi. A COP foi bem organizada. Tem protesto de índio? É para ter protesto na COP. Se não tivesse, que seria um problema, né? Tava calor, é para ter calor, porque Belém é calor. Eu fui para Dubai, Dubai também era calor. Era menos desconfortável, porque Dubai o clima é seco. Mas, assim, tudo funcionou bem em Belém e quem precisou ir para Belém foi. Então, foi com essa autoridade que a gente chegou na COP. O Brasil colocou a discussão de clima como uma discussão de desenvolvimento, de transição energética como de transição energética justa. O plano de transformação ecológica do ministro Haddad, ele não é um plano que fala só de ecologia, ele fala de redução de desigualdade. Nós, no BNDES, criamos a Brazilian Investment Platform, que é a plataforma de país onde a gente coloca todos os projetos estratégicos para a transição energética do país e a forma como a gente vai mobilizar capital para financiar esses projetos. Quando eu digo que a gente já fez a primeira onda da transição, eu não digo que a gente já fez tudo que a gente precisava fazer, a gente precisa fazer o resto. O resto é escalar, reduzir a emissão de carbono das indústrias de difícil abatimento, de cimento, de alumínio, de aço, transporte de longa distância, marítimo, aviação. 4% das emissões globais vem da navegação, 2% da aviação. Então, tem muita coisa para fazer e é difícil, é caro, precisa de dinheiro, são tecnologias que estão aí, mas não são necessariamente mais baratas, e por isso a gente criou essa plataforma. Essa plataforma inspirou que mais 17 países criassem plataformas, e o objetivo dessas plataformas é trazer dinheiro para o sul global. Olha, você trouxe, Luciana, uma coisa que acho que todos que viemos para cá hoje estamos buscando provocar, que é justamente entender o que aconteceu na COP, que a mídia não deu também, né? Porque, assim, boas partes do que você falou, a gente não está vendo, né? Na semana pré-COP, tiveram muitos eventos em São Paulo, evento no Rio, evento em Brasília. Eu fiquei aqui em São Paulo. O Brasil recebeu evento da Bloomberg, da Milken, Climate Implementation e investidor do mundo inteiro olhando o Brasil como líder climático, porque, assim, que país do mundo já fez a primeira onda da transição, como nós fizemos? A nossa energia renovável, por conta do nosso fator de capacidade de eólica e solar, a nossa média é de $25 por megawatt-hora, sendo que o custo no resto do mundo é 50. Então, nossa energia... 25? E comparado com 50 no resto do mundo. Então, o nosso custo é metade do custo de produção de energia renovável, de eólica e solar. E aí, a gente é o maior exportador de alimentos líquidos do mundo. Nós temos 10% dos minerais críticos do mundo, só exploramos menos de 0,5%. A gente tem
toda essa liderança do presidente Lula, estamos construindo esse arcabouço regulatório, escalamos o etanol, o Brasil tem terra, tem área e tem biomassa, que é outro. Eu não acredito em uma única rota de descarbonização. Vai ser combustível de baixo carbono, eletrificação, a gente vai precisar de SAF, vai precisar de eficiência energética, a gente vai precisar caminhar em várias direções. E a gente tem, nenhuma outra grande economia tem tudo isso combinado, que o Brasil tem. Por isso que o Brasil chegou na COP como esse líder climático capaz de atrair investimento. Porque, como eu falei, qual que tem que ser a nossa ambição? Eu respeito profundamente o ativismo, acho que precisa ter, acho que o ativismo tem um grande papel, eu acho que os indígenas têm que ir na COP e protestar mesmo, mas a gente também tem que ter a discussão pragmática, porque a gente tem que ter a transição energética sem restringir a oferta de energia, né? A gente tem que acelerar, escalar a oferta de energia renovável, e é isso precisamente que a gente está fazendo, e a COP se coloca como esse grande evento que chama a atenção do resto do mundo para o Brasil. Luciana, a gente vai ter que, como dizia o professor aqui, fazer não sei quantos MBAs para a gente tentar entender essa nova gramática econômica, né? E a gente ainda tem alguma coisa, digamos assim, um desafio muito grande na comunicação, não só de achar as formas, mas também de quebrar algumas barreiras, né? Eu queria que o Gabriel Siqueira, que está aqui com a gente, que foi durante esse período correspondente do DCM lá, até para preparar essa conversa aqui, eu lia todos os jornais de fora, daqui e tal, e daí quando eu vi ele entrando no DCM, eu ficava sabendo de coisas que não tinha saído em jornal nenhum, né? Então eu queria que você contasse para a gente, Gabriel, como é que foi essa sua experiência de... era a mesma COP, que é sua e do Estadão? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito legal estar aqui. Obrigado, Caco, pela pergunta. Foi uma COP muito intensa, né? Para quem esteve lá sabe que é uma maratona, né? Eu com certeza não vivi a mesma COP que nenhum de vocês aqui, porque cada um vai para uma correria diferente, e é correria literal mesmo, pelo menos 15 quilômetros todo dia caminhando lá. É intenso, você encontra muita gente, você conversa muitas coisas, você observa muitas coisas, né? Então é muito, muito intenso e é difícil ter uma noção do todo, né? Então a gente acaba tendo que fazer recortes, né? E aí, para o DCM, né, estando lá, minha primeira COP presencial, minha primeira cobertura para o DCM também, então foram várias primeiras, eu estava tentando justamente identificar coisas que estavam emergindo ali e que não estavam sendo contadas, ou que talvez estivessem sendo contadas, mas estavam soterradas por outros assuntos. E não foi tão difícil assim, porque tinha muitas histórias acontecendo, né? Inclusive na live, às vezes eu pegava alguém aleatório, puxava, e a pessoa falava, não, eu tenho uma solução para a floresta amazônica, uma empresa, a gente extrai fruta, assim. Então, assim, era muita coisa acontecendo, né? E aí foi até difícil nos primeiros dias fazer um recorte do que eu vou focar, porque era tanta coisa que eu fazia pautas de 20 páginas para as primeiras lives e eu não conseguia passar nem da terceira, né? Então, vamos dar uma focada no que realmente importa e aí, olhando um pouco para o papel da mídia também, né? Eu acreditava que eu estava influenciando, né, o que estava acontecendo ali também pelas histórias que eu estava contando. Então eu queria contar histórias que eu achava que pudessem mover a negociação numa direção que traria resultados, né? Então acho que ficar focando em preço dos alimentos lá, sem falar que foi estabelecido pela ONU, num preço em dólar, né, que todas as COPs têm esse problema, né, sem falar que a cultura de Belém é uma cultura super hospitaleira, onde as pessoas ficam de graça, onde acontece o Sírio, onde 2,5 milhões de pessoas visitam a cidade e não pagam hospedagem e conseguem ir. Então, para a sociedade civil não havia esse impedimento da participação, mas a quem interessa essa narrativa, né?
Então passa que não tem lugar e que ninguém é bem-vindo lá, e que há uma ganância acontecendo, algo que incomodou profundamente os belenenses também, que contraria totalmente a cultura deles de receber muito bem. Quem foi lá sabe que foi muito bem recebido, né? Eu acho que eu nunca fui tão bem recebido na minha vida. Eles estavam muito felizes de nos receber. Acho que foi um grande acerto do presidente Lula, foi um risco muito grande. Eles trabalharam muito duro, né? Do governo federal, mas o Norte, o Pará, os belenenses trabalharam muito duro para nos receber como eles nos receberam. E eles nos receberam muito bem, muito bem. Eu me senti melhor do que em casa. Né? Eles davam o lugar deles para a gente e iam para um lugar pior para poder nos receber bem. Então, foi realmente comovente, assim, até os motoristas de aplicativo, que normalmente são as pessoas mais mal-humoradas que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, eram muito queridos e faziam questão de nos explicar coisas da cidade, estavam nos levando a algum lugar e ia nos explicando o que você estava vendo ali. Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Isso, eu acredito que tenha provocado uma mudança cultural em todas as pessoas que estavam lá. E isso foi uma história que eu quis contar, por exemplo, porque é algo que é difícil transmitir para quem não estava lá, para quem estava já entendeu perfeitamente o que eu estou falando, mas é uma cultura de cooperação que manifesta perfeitamente o contexto do mutirão, que foi a convocação que a presidência brasileira fez para essa COP, para pedir o envolvimento de toda a sociedade civil. E aí o meu papel nesse mutirão era justamente tentar contar essas histórias. E ao mesmo tempo também, sem ser poliana, né? Olhando para as questões que estavam acontecendo ali. Então, por exemplo, já na minha primeira entrada na Blue Zone, passando pelo pavilhão dos países, já vi aquele lindo e bizarro pavilhão da Arábia Saudita, que era bem tecnológico, com painéis brilhantes e vidro fumê em tudo, onde você não via nada que estava acontecendo lá dentro, várias salas de reunião e nenhum espaço para palestras abertas. Cheio de lobista, só tinha lobista lá. Todos os outros pavilhões tinham área para palestra, porque eles queriam mostrar, cada país queria mostrar o que está fazendo. Eles não tinham nada para mostrar. Porque o que eles estão fazendo está lá, nas portas fechadas, no vidro fumê, escondido no lobby. Né? Então isso também precisava ser denunciado. Porque eles estiveram do começo ao fim lá e eles são uma dessas partes. Né? A COP é a Conferência das Partes. E uma parte que acho que também foi muito mal contada dessa história toda é a negociação em si. Né? Como que funciona. Né? E acho que uma questão que precisa ser trazida, eu sou doutorando em administração, sou mestre em administração, sou bacharel em administração. O aspecto da tomada de decisão por consenso é o pior método de decisão que existe nesse planeta. É a ditadura da minoria, porque se uma pessoa só não quiser, um país só não quiser, não acontece. É a natureza do consenso essa. Então você ter um acordo em que vai ter Arábia Saudita, não vai sair fim dos combustíveis fósseis em nenhum texto, porque eles estão lá. E para eles corroborarem aquele acordo, não vai sair essa palavra. Aí o que eles fazem? Eles colocam lá, de acordo com aquilo que a gente falou lá em Dubai, lembra que a gente falou em Dubai? Vocês sabem do que eu estou falando, porque em Dubai foi acordado que a gente ia arrumar para o fim dos combustíveis fósseis. Então, nas entrelinhas está dito que está arrumando para o fim dos combustíveis fósseis. A Arábia Saudita nunca ia deixar que passasse essa palavra em nenhum dos 29 documentos que saíram lá. E por isso que a gente saiu sem o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, porque a Arábia Saudita nunca ia deixar. Na verdade, a gente só conseguiu chegar a 82 países. E essa é uma história que eu acho que também vale a pena ser contada, porque isso não é uma derrota, isso é uma vitória gigantesca. Também é uma coalizão da sociedade civil que vem de muito tempo, não é de agora. Em 2019 já foi lançado uma proposta de um tratado da não proliferação dos combustíveis fósseis pela sociedade civil. Tem mais de 4.100 organizações da sociedade civil do mundo inteiro defendendo essa proposta, inclusive a COIAB, que é a Organização dos Povos Indígenas Brasileiros da Amazônia, Greenpeace, várias organizações brasileiras e internacionais que defendem essa proposta e que ganhou muito peso. Ela não foi aprovada por 195 países, mas quando começou a COP, tinha só 29 países, 22 países, talvez 29, apoiando essa iniciativa. E o Brasil nem estava nelas. O Lula já chegou antes da COP começar e começou a trazer isso nos discursos, empoderou os negociadores brasileiros a começarem a trazer essa discussão. Então essa discussão aconteceu lá. Pode não ter aparecido nos documentos finais, mas todo mundo só falou nisso durante 2 semanas. E isso é muito importante também. É uma história que precisa ser contada
E ao final desse processo a gente teve 82 países concordando com isso, e vai ter uma conferência na Colômbia, que a Colômbia foi uma das primeiras nações, muito antes do Brasil, a assumir essa questão do fim dos combustíveis fósseis como um tratado internacional, e vai anfitriar lá em abril uma primeira conferência para o fim dos combustíveis fósseis. E o presidente da COP brasileiro, né, André Corrêa do Lago, se comprometeu, em paralelo a tudo que ele tem para fazer nesse próximo ano, até a COP31, onde ele ainda está presidindo, até que comece a COP31, ele está comprometido também a fazer esse caminho para o fim dos combustíveis fósseis como um legado da presidência brasileira. E o outro é o do desmatamento, que é já uma iniciativa realmente brasileira mesmo, né? A Luciana já comentou bastante aí sobre essa questão do desmatamento, o quanto que o Brasil tem progredido nisso, e que veio com o tratado, né, das florestas para sempre, que conseguiu captar e já está operando. Então teve muitos avanços, muitos, né? Então acho que para essa primeira fala, para não me estender mais, eu só queria dizer que eu passei esses 13 dias que eu tive na COP e os dias antecedentes que eu também já estava lá para a cúpula dos líderes, cobrindo, justamente tentando identificar esses pontos cegos, que não necessariamente estavam sendo percebidos ou não estavam sendo falados com tanta ênfase, e tentar trazer essas histórias, porque eu acreditava que eu trazendo essas histórias faz com que mais pessoas conheçam isso e pressionem seus governantes para que façam, cobrem que isso aconteça. Os próprias pessoas que estavam participando das negociações também estavam se informando de fora, porque você não consegue dar conta de tudo que está acontecendo lá, porque é muita coisa acontecendo. Então, eu acho que eu senti que eu estava também contribuindo, contando essas histórias, influenciando de alguma forma, né? Ao ponto de que chegou num dos últimos dias e eu mandei uma mensagem num grupo de jornalistas que estavam cobrindo a COP, falando, pô, será que hoje não vai ter vídeo da Ana Tônia? A Ana Tônia é a CEO da COP, né? É a Chief of Executive Operations, é a pessoa que operacionalizava o que o embaixador estava tentando viabilizar em termos de negociação. E no grupo de jornalistas falou, porque toda noite ela fazia um vídeo, gente, hoje a gente fez isso e aquilo, era um vídeo super animado, e falou, pô, teve muita coisa acontecendo naquele dia. E aquele dia já era tipo meia-noite e ela não tinha mandado nada ainda. Eu falei, pô, gente, será que hoje não vai ter vídeo? Eu não vou conseguir dormir. E aí eu fui dormir, mas no dia seguinte, quando eu acordei, tinha um vídeo da Ana Tônia, e ela falou assim, eu não ia fazer esse vídeo, mas o Gabriel, num dos grupos, pediu para eu fazer o vídeo, então eu fiz. Então assim, eu sei que eu estava de alguma forma influenciando o que estava acontecendo ali. E a Ana Tônia presta contas para a sociedade do que tinha acontecido naquele dia, e foi o dia do incêndio. Então era um dia importante para ela trazer. Ela falou, pô, para a gente manter esse ritmo, né? Se todo dia eu estou vindo aqui, não vai ser o incêndio que vai me impedir de vir aqui e contar o que a gente fez hoje. Né? Foi o dia mais duro da negociação também, mas ela estava lá, pegou fogo na negociação e fora da negociação, né? Então foi muito importante isso, né? E eu dei aquela cutucada, ela falou, eu não ia fazer esse vídeo se não fosse o Gabriel. Então assim, eu acho que pelo menos essa contribuição eu pude dar para a COP, que eu acho que trouxe um pouco mais de transparência, né? E por isso eu já me sinto tendo cumprido esse papel, mas depois vamos conversar mais, porque eu acho que tem muitos resultados muito positivos que não tem nada a ver comigo, eu não quero me vangloriar, mas que são muito positivos do que aconteceu nessa COP. Então não dá para decretar que é um fracasso ou uma vitória. Teve momentos muito ruins, muito difíceis, e teve vitórias muito importantes da sociedade civil, algumas delas eu ainda quero compartilhar aí ao longo dessa conversa. Sensacional, Gabriel. É incrível como o pós-COP do DCM e da FESP mostra uma COP que você não tinha visto ainda, né? É interessante que a gente está conhecendo aqui perspectivas que não estavam sendo apresentadas. A gente tem que ampliar isso. É disso que a gente estava falando, sobre ampliar o conhecimento e ter uma postura cidadã, inclusive, de compartilhar essas informações, né? Eu queria que você, Juliano, nos trouxesse, então, a sua COP, a COP que você viu, e também a ideia desse curso que nós teremos aí e que eu estou muito interessado em fazer, hein? Tá bom? Temos 10 minutos aí para essa primeira rodada. Conte. Primeiro começar parabenizando a FESP aí na figura do meu amigo Aldo Fornazieri, porque de fato, uma instituição centenária como a FESP, aí, já há mais de 100 anos, se dispor a olhar para o futuro. Tem muitas instituições centenárias que só olham para o passado, né? Que só olham para o presente e para o passado. A FESP se desafiando a olhar o presente e o futuro é muito legal. Parabéns para a FESP. Também agradecer aqui o Gabriel, o Matthew, a querida Luciana, também o Caco. E o DCM, porque também
colocar a mão nesse vespeiro que é o debate sobre a transição e sobre como superar visões neoextrativistas, desenvolvimentistas e atrasadas que estão presentes, inclusive, no campo democrático, no campo da esquerda, da centro-esquerda. Nem todo veículo de comunicação tem se disposto a colocar a mão nesse vespeiro. O DCM está fazendo isso é muito bom. E, claro, agradecer o BNDES pela também disposição de ajudar nesse evento. Bom, eu vou contar a minha COP, a minha quinta COP. Eu participei de 5 edições, essa foi a quinta. E essa foi a primeira que eu participei como sociedade civil propriamente, né? Nas COPs anteriores eu fui como dirigente partidário. Eu fui presidente do PSOL há muito tempo e participei das outras COPs, então numa função de representar uma instituição do mundo da política, né? E essa foi a primeira em que eu estou como sociedade civil. Eu sou hoje diretor do Instituto Futuro, que é um instituto que trabalha questões de democracia, transição justa e crise climática. E essa COP definitivamente foi totalmente diferente de tudo que eu vivi nas anteriores. Eu quero compartilhar isso com vocês. Mas para isso eu queria colocar um pouco essa COP em contexto, né? Para que a gente também entenda. Claro, ela foi no Brasil, isso obviamente jogou muita luz sobre o que é esse evento, mas é preciso que a gente olhe, como mencionou a Luciana, em comparação, e o próprio Aldo, em comparação com outras COPs que nós tivemos recentemente. Houve muita pressão para que a COP saísse de Belém, muita pressão, para que ela fosse primeiro para o Rio de Janeiro e até mesmo que ela saísse do Brasil, né? E a decisão de bancar a COP em Belém mostrou-se absolutamente acertada, e acertada por muitas razões. A primeira delas é porque nós estamos fazendo, né? Parece que eu fiz alguma coisa na COP. Mas a ONU realizou esta COP com apoio decidido do governo brasileiro, o anfitrião, num contexto de muita turbulência. A gente não pode ignorar o que está acontecendo no planeta. Nós temos um genocídio em curso na faixa de Gaza, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uma guerra civil no Sudão, um presidente negacionista na Casa Branca, o país que é o segundo maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Então, fazer uma COP nessas condições, depois de 3 COPs realizadas em países autoritários, como foi o caso do Azerbaijão, dos Emirados Árabes Unidos e do Egito, sabendo que haveria mobilização social, como é natural num país democrático, sabendo que essa mobilização poderia provocar algum nível de mal-estar, como provocou, a ONU está tão viciada em fazer eventos em ditaduras, onde não tem questionamento da sociedade civil, que logo depois dos protestos que foram realizados pelas comunidades do Alto Tapajós na terça-feira, cobrou o governo brasileiro. E não só cobrou, como vazou para a imprensa a carta que foi enviada para o governo brasileiro exigindo uma maior repressão aos protestos. Essa grande ONU, que não é capaz de deter um genocídio na faixa de Gaza, mas quer dar lição de moral para o Brasil, que está realizando um evento na Amazônia. E o governo brasileiro teve uma postura altiva, disse, não, nós vamos tomar as providências que tem que tomar. Obviamente teve tensões, porque também há visões diferentes sobre como lidar com os protestos do governo do presidente Lula e do governo do Helder Barbalho. Não são exatamente a mesma coisa, como vocês podem imaginar. Há visões distintas, mas achou-se lá um equilíbrio e a COP foi um grande sucesso. Então, primeiro o contexto de que é uma COP que acontece depois de muitas COPs realizadas em países antidemocráticos. A Luciana mencionou que teve em Dubai, eu estive lá também, em Baku. Não tem protesto em Dubai, gente. Não existe essa lógica de que a sociedade civil vai fazer uma marcha em Dubai. Não é concebível. Então, no Egito foi num resort, em Sharm el-Sheikh, um resort de luxo. Então, assim, nada a ver com o que aconteceu. Então, isso, primeiro, é um marco excepcional. Segundo, das tensões que eu já mencionei, quer dizer, o mundo está vivendo um momento de muitas tensões. Então, ter uma COP que se permite ser atravessada pelas tensões. Não é uma COP que se blindou as tensões e as divergências e a complexidade que nós estamos vivendo no mundo. Não, a COP foi atravessada por isso. Pelo negacionismo dos países árabes, pelo esforço dos países do G77, do Brasil, da Colômbia, de incluir elementos importantes na declaração final, o trabalho exemplar da ministra Marina, do André Corrêa do Lago, de outros. Então, uma COP que estava aberta, isso é muito importante. E o terceiro aspecto, eu acho que para fechar esse contexto, Caco, que é importante para a gente entender o que foi Belém, é uma COP que acontece depois de uma grande frustração. Não que se esperasse que o Azerbaijão pudesse produzir uma COP com grandes resultados, mas era a COP do debate sobre financiamento. Era a COP que acontecia depois de uma década de negociações, 10 anos do acordo, 9 anos, né, no caso do ano passado, 9 anos do Acordo de Paris. Então o livro de regras estava pronto, ou seja, o mecanismo estava maduro. Faltava uma coisa, quem paga a conta. E neste quem paga a conta, Baku produziu uma grande frustração, porque se calculava 1,3 trilhão de dólares para poder financiar uma transição justa, e o que Baku ofereceu foram 400 bilhões
de fundos públicos e privados, sem dizer de onde vinha. Então foi muito frustrante a COP em Baku, gerou um certo ressentimento, eu diria, que o Brasil manejou muito bem. O André Corrêa do Lago, particularmente, teve um papel super importante, né? Qual foi a resposta do Brasil diante dessa frustração? Olha, chega de negociar, gente. A questão não é mais negociação. A Marina Silva, a ministra Marina Silva, deu uma entrevista muito enfática durante a semana. Não se trata mais de negociar o mecanismo. O mecanismo está pronto. É o Acordo de Paris, a gente já discutiu as regras durante 10 anos, como é que implementa. Agora é a COP da implementação. Agora é coçar o bolso, os países ricos se mexerem, os países que têm compromisso com a transição também se comprometerem, não só os ricos, mas também os países em desenvolvimento. Agora é fazer o mecanismo rodar, fazer o mecanismo funcionar, porque já está feito. E, honestamente, com todos os limites que o Acordo de Paris tem, o mundo não produzirá nos próximos anos, com essa realidade que nós temos, com governos de extrema direita, com negacionismo climático galopante que existe hoje, algo melhor do que o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris, se fosse implementado efetivamente, se as metas fossem cumpridas, o mundo não estaria caminhando para os 2, 3 graus como está. Estaria caminhando para manter o aquecimento em 1,5 graus, que é o grande objetivo que foi estabelecido a partir dali. Então, eu acho que o grande esforço foi exatamente esse, de primeiro botar para rodar o mecanismo, tá? E aí teve ganhos. A Ana Toni hoje, nesses vários vídeos, hoje ela gravou um muito bom. Ela foi para o Parque Emílio Guild, que é um parque lindo que tem lá em Belém, ficou na frente de uma sumaúma, que é uma árvore espetacular, e ela falou, olha, essa COP teve ganhos, eu achei interessante o termo, ganhos políticos e ganhos formais, porque nem tudo que não foi incorporado formalmente pode ser interpretado como uma derrota. Não entrou o roadmap, o mapa do caminho para a superação dos combustíveis fósseis, mas nunca se falou tanto de combustíveis fósseis numa COP como nessa. Muito mais do que em Dubai, quando tem lá uma frase falando de combustíveis fósseis. Então é uma vitória política. E é uma vitória política porque foi uma COP num país democrático, porque o presidente Lula bancou que fosse na Amazônia, né? E mais, eu vou dizer o seguinte, o fato do presidente Lula ter tomado a decisão. Bom, vamos reformular a frase. O fato do IBAMA ter concedido uma licença, sem nenhuma pressão de ninguém, nem do presidente Lula, nem do presidente do Senado, que é lá do Amapá, para a exploração, para a pesquisa do petróleo no Bloco 59 da Foz do Amazonas, jogou muita pressão sobre o governo brasileiro. Muita pressão do movimento socioambiental brasileiro, corretamente, e da ciência, gente. Porque abrir uma nova frente de exploração petrolífera, seja onde for, neste momento, é ir contra todas as recomendações da ciência. Então, o presidente Lula, ao tomar essa decisão, para tentar resolver um outro problema, que é o problema da indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, lá do Jorge Messias, trouxe para si uma grande pressão. E ao invés de responder essa pressão matando no peito e dizendo, não, tem que explorar petróleo mesmo, como ele fez durante muito tempo, ele disse, não, eu vou apresentar uma saída para isso. E botou o André Corrêa do Lago para negociar a introdução desse tema dentro das negociações da COP. Então foi uma resposta também politicamente vitoriosa, inteligente e que tirou essa pressão de cima do presidente Lula e colocou a pressão onde ela tem que estar, porque é óbvio, o Brasil não é um dos maiores produtores, bom, até hoje está entre os 10 produtores de petróleo do mundo, mas não é ele que é o grande emissor de CO2. Nosso problema, aliás, diga-se de passagem, nem é tanto o CO2, é muito mais o metano, né, como o gás que a gente emite. Então eu acho que teve esses ganhos políticos. Mas eu queria terminar dizendo, respondendo mais objetivamente a pergunta do Caco, foi muito diferente de tudo que eu vi. Talvez lembrou um pouco a COP de Paris, porque, enfim, Paris tinha foi a primeira que eu fui e tinha toda a expectativa de sair de lá com um acordo, se saiu de lá com um acordo, e agora, e Paris, né? Então as pessoas podem fazer protestos, podem se organizar, né? Então depois de tantas COPs em países antidemocráticos, essa foi uma COP que estava aberta. Isso que eu acho que é o grande, essa sensação de uma COP aberta. Eu fiquei na Blue Zone o mínimo possível, porque tinha tanta coisa acontecendo fora da Blue Zone, né? A sociedade civil organizada tinha várias casas, a casa do Instituto tal, a casa do movimento tal, a casa dos povos indígenas, a embaixada dos povos. Belém estava virada num fórum social mundial, para quem começou sua militância assim, mas, né, se denuncia um pouco a idade também, 20 anos atrás, os fóruns social mundiais eram isso, né? Eles eram espaços abertos que eram atravessados por várias lutas, por várias, né, mobilizações sociais. Eu acho que foi um pouco isso que a gente viu, e estou totalmente coadunado aí com o Gabriel e com a Lud, que foi uma grande vitória, um grande acerto manter a COP em Belém, ainda que do ponto de vista das negociações, depois se eu tiver a oportunidade eu quero voltar nisso, eu acho que ela foi relativamente frustrante, né, porque saiu com muitos planos muito bem intencionados, mas de concreto a gente avançou pouco.
vai ter uma segunda rodada. Gostei aí da sua apresentação. Olha que interessante, né? É quase que um caleidoscópio, né? As várias perspectivas de COP, mas elas vão formando uma COP que aconteceu e que a gente não necessariamente viu pela nossa mídia, né? Eu queria pedir, então, agora para o Matheus, que é um emérito copeiro de muito tempo. Eu cheguei a contar de manhã que o Fundo Clima, eu vi o Fundo Clima ser lançado como uma ideia em 2009, 2010, a gente estava em Copenhague e tudo, e naquela época a gente acompanhava por uma série de motivos, e a gente não acompanhava só as COPs do clima, mas a gente acompanhava também as da biodiversidade. Daí o Matheus foi para a Índia, foi para o Japão, sei lá para quantos lugares foi, mas para vários países, tipo Catar também, né, essas Sim, coisas, também, isso. também. Então, Matheus, que COP que você viu esse ano, depois de tantas outras? Obrigado, Caco, muito obrigado. Eu sou antigo nisso aí, graças em parte a ele mesmo, que me chamou muitos anos atrás para trabalhar nisso. Mas eu quero contar um pouquinho pessoal, só para situar a minha COP. Eu descobri a mudança do clima em 2004. 21 anos atrás, eu era editor da National Geographic e a National Geographic americana, eu sou americano, tá? Se vocês estão perguntando, o sotaque não é de Sorocaba, é dos Estados Unidos mesmo e tal. Mas eu estou aqui há 40 anos no Brasil e sou muito fã do Brasil, só para situar isso. E eu estava editando a National Geographic na editora Abril, e chegou 45 páginas sobre aquecimento global. E eu tive que passar aquilo para o português, e deu um trabalhão danado, eu tive que ler 5 vezes em inglês, 5 vezes em português e tal. E a minha conclusão era, gente, isso é muito sério e ninguém está falando nisso. Aí, quando eu contava para os meus amigos, artistas, intelectuais do Brasil, do fenômeno do aquecimento global. Eu lembro de um amigo que falou, mas sabe que do que você parece aqueles caras de Times Square, Nova York, com aquelas placas de o fim está próximo. E isso toca numa outra questão que é muito... E ele tinha razão, esse que é o pior. E toca numa outra questão que é a comunicação, que é muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu estou absolutamente convencido de que a gente não deveria... É o assunto mais importante do mundo. Então, precisamos falar, e é um assunto complexo, é um assunto gigante, que é capaz de mudar tudo, é um assunto mais importante que tem. Então, só para dizer que eu fiquei imensamente feliz com essa COP, eu amei ter ido, eu já vinha trabalhando, fiz uma exposição de arte na rua por ocasião do encontro dos presidentes na Amazônia, a cúpula dos presidentes e tal. Isso já foi uma experiência, eu acho que eu cheguei à conclusão, eu conhecia Belém, Belém é uma pérola escondida, assim, e o Lula fez um trabalho maravilhoso de abrir Belém para o mundo, porque Belém realmente é uma cidade brasileira, eu conheço muitas, né? Estou 40 anos aqui, e é uma das cidades mais interessantes e atraentes, eu recomendo para todo mundo. Eu amo Belém. E a cultura é fortíssima, no melhor sentido possível. Então, e o Brasil brilhou mais do que a COP, de certa forma. O Brasil, Belém, os indígenas. Todo lugar que você vai tem indígena. Isso é genial. Assim, no avião tem indígena, no restaurante tem indígena, tem na manifestação. E eu queria, eu estudo isso há 20 anos, fui em 8 COPs, mais ou menos, entre biodiversidade e clima, e eu não fui em Paris, então não posso comparar com Paris, que é uma Copa lendária, mas esse foi de longe o melhor COP
que eu já vi, e por causa do Brasil, por causa da cultura local, por causa da cultura. Veio indígena de barco de não sei aonde, não sei quantos centenas de quilômetros, quantos dias. Teve, sabe, toda a parte, todo mundo muito feliz de estar conversando sobre o assunto que tem que conversar. Esse é o assunto mais importante do mundo e é muito legal. Eu quero dar os parabéns aqui para a FESP, porque é justamente a sociologia política que precisam falar disso. Eu entendo que também não é uma questão técnica, tem uma questão técnica no clima, científica, mas nessa altura do campeonato é uma questão muito mais política e muito mais sociológica do que técnica. Quando eu comecei a estudar isso lá atrás, não tinham soluções muito claras. Dava uma aflição grande, porque tudo que era energia solar, energia renovável, carros elétricos, eletrificação, eram apenas promessas. E hoje em dia não. Hoje em dia nós temos todas as soluções. Tá ali, não precisamos de mais tecnologia. E nós precisamos, eu acredito, de mais pressão política. Isso foi visto naquela manifestação que eu tive o imenso prazer de participar. Que dia que foi? Foi no sábado. De sábado. A marcha pelo clima. Eu acredito piamente no ativismo climático. Assim, sem o ativismo, eu acho que não vai. E foi uma manifestação que eu nunca vi nada igual. Assim, tinha indígena do mundo inteiro, não só da Amazônia, da América do Sul, da Finlândia, tinha gente de países que eu tive que procurar no Google, sabe? E eu fui indo, de uma hora que eu cansei, sentei e falei, eu vou deixar passar. E aí eu vou voltar para casa, porque eu estava hospedado não muito longe de onde começou a manifestação. E não passava nunca. Assim, eu não conseguia. Eu nunca vi, eu já participei de muitas marchas pelo clima, e eu nunca vi tamanha elaboração. Teve o funeral dos combustíveis, o enterro dos combustíveis fósseis, teve Trump, teve todo tipo de qual é a palavra que eu quero? De expressão popular. E isso eu acho fundamental. Tem que ter isso sempre, é o assunto mais importante e é urgente, é muito urgente. A gente não tem mais tempo. Todos os cientistas já dizem isso. E eu vou dizer só mais duas coisas que eu até queria perguntar para a Luciana, uma delas que eu não sei, mas uma coisa importante da discussão de combustíveis fósseis, é ridículo esse negócio de 30 anos sem falar no principal problema. Combustíveis fósseis são 75% do problema, mais ou menos, grosso modo. Global. Não Brasil. Brasil é sempre diferente no clima, mas assim, global. Então, e qual é o problema disso? Por exemplo, se a gente não cortar os combustíveis fósseis, ano que vem 5%, ano depois mais 5%, mas se a gente não cortar isso vai fritar a Amazônia. A gente pode parar de desmatar, a gente pode cuidar de tudo, mas quem falou isso não fui eu, foi o Paulo Artacho, que é o maior cientista do IPCC. Então, assim, a gente precisa realmente... E não foi tão fraco assim o resultado no fim. Nunca se falou tanto em combustíveis fósseis, está todo mundo sabendo que esse problema é central, e saímos de lá com um evento paralelo que não sabemos como vai ser, mas que vai ser em abril. Não vai ser na Colômbia, em abril, apoiado por Holanda, hospedado por Holanda e Colômbia, e contou com o apoio do Brasil. O Brasil apoiou essa iniciativa que é o resultado dessa discussão do roadmap e tal, que vai
continuar a discutir, que é o que nós temos que falar, que fazer. Nós podemos não deixar cair essa peteca, precisamos conversar, não há exagero de conversação possível. A outra questão que eu vejo como muito importante, e aí eu queria até perguntar, eu acho que você talvez saiba mais do que eu, é de adaptação. Nós vamos ter, eu entendo, que fazer grandes investimentos nas cidades, porque, vamos dar um exemplo do Rio Grande do Sul, que acho que ficou claro para todo mundo, esse é um evento, é o resultado das mudanças do clima. Não faz muito sentido reconstruir tudo do jeito que estava, porque vai acontecer de novo, Então, a gente precisa tomar medidas e investir em cidades resilientes, capazes de aguentar, de controlar as águas. A mudança climática traz ou muita água ou pouca água, e tem técnicas para isso. Todas essas tecnologias temos. É uma questão de achar investimento e ânimo e entusiasmo por isso. E isso que tinha tanto na COP, que era tão lindo. Primeiro, lindo de ver Belém muito melhorado, com novos museus, com coisas fantásticas, lindas de morrer. Belém já é essa coisa maravilhosa. E esse entusiasmo brasileiro, brasileiríssimo e multicultural. Mas eu queria te perguntar da adaptação. Saiu a adaptação? Saiu. Eu acho que foi uma das grandes vitórias da COP. Assim, a adaptação foi o assunto da COP. O ano passado, as perdas econômicas com eventos extremos climáticos no mundo inteiro foram de mais de 300 bilhões de dólares. Foram, acho que, cerca de 320 bilhões de dólares. Só 135 bilhões de dólares, só desse total, 137 bilhões tinham seguro. Então, assim, adaptação é uma realidade. Em Paris, quando o Acordo de Paris foi discutido, o mundo caminhava para um aquecimento de 4,5 graus. E aí foi feito um acordo para que o aquecimento ficasse em 1,5 grau comparado com os níveis pré-revolução industrial. Hoje está indo para 2,5, 2,7, até de acordo com o Paulo Artacho. Sim. Então, assim, teve uma evolução. Estava indo para 4,5, e agora está indo para 2,5. Ainda é gravíssimo. Então, uma vez que está indo para 2,5, o mundo tem que se adaptar. Sim vai ter... Qual que é o problema? Por que é difícil? Eu, lá no BNDES, cuido de transição energética e cuido de infraestrutura também. Quando a gente está construindo a infraestrutura, a gente tem que incorporar a adaptação no projeto que vai ser licitado. Então, e aí qual que é o problema? Mas que não tem outro caminho. O pior problema é deixar não adaptar, porque é mais caro. Já está provado isso. Já está aprovado. Todos os estudos mostram isso. O problema é que o benefício da adaptação ele é difuso, né? O conceito de economia de benefício difuso, porque você investe, você constrói uma infraestrutura mais cara por conta da adaptação e alguém precisa pagar por isso. No caso do Brasil, grande parte da nossa infraestrutura ela é concedida, né? A rodovia, o saneamento, aeroportos, e aí vai para onde? Vai para a tarifa. Então, quem vai pagar vai ser o usuário. Porque para o Estado, quem deveria pagar benefício difuso seria o Estado. Só que o Estado também tem restrição fiscal no Brasil. Então, mas sim, ficou bem claro na COP que a adaptação foi das pautas mais faladas e triplicou o investimento em adaptação, a promessa de investimento. Mas, mais importante que isso, a gente começou a discutir o framework regulatório com capital catalítico, plataformas de país, aquilo que eu já falei aqui, como que as plataformas de país vão mobilizar recursos para investimento e adaptação, que sim vai ser triplicado, né? A gente vai ter que chegar no 1,3 tri, que é o Road Baku-Belém, 1,3 tri de dólar no mundo. O ponto é,
a gente tem uma dificuldade de atrair para o sul global. Nossa, o tempo está passando tão rápido, gente. Eu gostaria de pedir de lá para cá que eu vejo o tempo aqui, eu vi que você anotando aí, Juliana, então eu acho que você tem alguma coisa a dizer do que foi dito até agora. E eu me apropriei do conhecimento que foi falado até agora. Então acho que a gente já tem aí 1 hora de conversa, de aprendizado e tal, e eu gostaria que você fizesse a sua observação sobre o que os colegas falaram em 3 minutos. Eu fiz uma lista de coisas que eu considero que foram ganhos dessa COP, tá? Então, saiu a promessa de triplicar o investimento em adaptação. Pra vocês entenderem que todo o esforço tem sido investimento em mitigação. O que é mitigação? A redução das emissões de gás de efeito estufa. É a transição propriamente energética, tá? E pouco está se adaptando, porque a verdade é que tem um debate sobre se tem que ser mais adaptação ou mais mitigação, né? E a adaptação é particularmente uma reivindicação dos países mais pobres, porque nos países mais pobres eles não emitem tanto. São países menos industrializados, portanto emitem menos gases. O que eles querem? Adaptar sua infraestrutura para não serem vítimas de enchentes, tufões, tempestades, etc. Então, é uma certa vitória do sul global a promessa de triplicar o investimento em adaptação, tá? Saiu indicadores para medir os avanços de adaptação, saiu uma agenda de aceleração, isso é muito bom, esse conceito foi introduzido de que nós estamos no caminho certo, mas está lento, tem que acelerar, bora minha gente e tal. Então entrou um plano de aceleração para a transição, entrou um plano específico para adaptação em saúde, isso é muito importante. Na faixa de Gaza, pessoal, até agora estão reconhecidas 64 mil vítimas, 67 mil vítimas. Ano passado na Europa morreram 64 mil pessoas de calor. Morreu um massacre de Gaza só como resultado das mudanças climáticas na Europa no ano passado. Né? Isso é dado do Climate Framework. Então, nós estamos falando aqui já está acontecendo. Então, ter um plano de adaptação em saúde é muito importante. Envolve, inclusive, infraestrutura, como mencionou a Luciana. Eu, no ano passado, tive na coordenação de programa de governo do Guilherme Boulos, aqui em São Paulo. Né? E coordenei a parte de meio ambiente, em particular a plataforma ambiental do Guilherme Boulos para a eleição do ano passado. E a gente foi, enfim, até construção de habitação popular com estrutura para conforto climático, para gastar menos, inclusive para fazer prédios mais baratos, mais confortáveis do ponto de vista climático, para se gastar menos em saúde pública, porque investimento em prevenção é menos investimento lá na ponta no SUS. Então, tudo isso passou pelo debate dessa COP, ao ter um plano para adaptação em saúde, e a tentativa bastante honesta, bastante decidida de ter um mapa do caminho para combustíveis fósseis e um mapa do caminho para florestas tropicais. Não se chegou nisso, foi lançado o TFFF, faltou um F? Tem mais um F, eu acho, né? F, que é o fundo, são 3 Fs, né? TFFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né? É a tradução, a sigla em inglês, para captar 125 bilhões de dólares para poder garantir uma política de preservação. Tem críticas também a esse modelo de supostamente financiarização da natureza, gestão de recursos através de emissão de dívida. Quem coordena esse fundo vai ser agentes multilaterais, o próprio Banco Mundial. Enfim, tem um debate sobre isso no movimento socioambiental, não vou encher vocês com isso. Mas, então assim, tem avanços para essa COP, teve avanços, né? E tem fragilidades também. Eu quero falar nesse 1 minuto que me resta das fragilidades. Acho que as metas são boas, são ousadas, mas elas não estão suficientemente claras quem vai pagar a conta. É o problema da COP de sempre, né? As COP sempre têm esse problema, saem boas ideias, mas quem implementa, quem faz, quem paga, qual é o prazo, né? Quem fiscaliza. Então tem um problema ainda, as metas são frágeis ainda desse ponto de vista, e acho que teve aí apesar da visibilidade para o tema dos combustíveis fósseis, ficou um gosto, digamos assim, no movimento socioambiental de que, bem, beleza, falamos muito do assunto, mostramos para o mundo que é preciso antecipar o debate sobre transição dos combustíveis fósseis, como mencionou o Matthew, mas o fato é que não entrou no documento. Os países da OPEP mostraram força, né? A Arábia Saudita, que o Gabriel mencionou aqui,
não é só que tinha o stand, né? Tinha lá, foi quem travou, foi quem chegou na negociação e falou, não vai passar. E aí termino com isso. Para que Paris fosse Paris, para que saísse o Acordo de Paris na COP que aconteceu lá, teve também uma confluência de astral. Era o Obama, o presidente, ele estava bem com a Europa estava num plano também de investimento em infraestrutura verde, né? Agora a Europa está investindo, gente, em indústria bélica, em arma, está se rearmando. Quer dizer, uma coisa que não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial. 10 anos atrás o investimento europeu todo estava orientado para a transição energética. Então teve ali uma confluência de fatores, no Brasil tinha um governo progressista, né? Na China também estava desenvolvendo um plano, então houve uma confluência. A gente não viveu essa confluência desde 2015, nós estamos sempre com alguma peça faltando desse quebra-cabeça, mas apesar disso, eu acho que os colegas mencionaram aqui, de que é inegável que foi uma COP muito boa para o Brasil, foi uma COP que mostrou a força do ativismo socioambiental, mas em termos do resultado, mostrou também as fragilidades do sistema multilateral, da própria ONU, do método do consenso que o Gabriel mencionou, tem problemas, tem fragilidades, e essas fragilidades ficaram evidentes mais uma vez. E quem quiser saber mais, que o Aldo está me olhando com uma cara assim de gremista que perdeu o jogo ontem, quem quiser saber mais vai ter uma disciplina no nosso curso sobre geopolítica da crise climática, porque no fundo, por trás aí tem muita geopolítica, né? Tem a briga Estados Unidos-China, tem o norte contra o sul, tem projetos de desenvolvimento nacionais que se chocam. O BRICS é muito legal, mas no BRICS tem a Rússia, que é muito problemática, tem a Índia, que é um governo de extrema-direita, tem a China, que tem um modelo de desenvolvimento com grandes conquistas, mas que não pode ser replicado no Brasil, que tem eleição de 4 em 4 anos. Então, é um bom tema para a gente aprofundar a nossa posse. Se inscrevam. Já te chamo de volta. Vamos lá, então, Gabriel. Nosso bom de estar num painel tão qualificado é que a gente nem precisa falar de várias coisas porque as pessoas já vão falando, né? Então, já do meu checklist aqui, já cruzei várias coisas. Pegando um pouco a palavra aqui do Juliano, né, nessa questão da geopolítica, eu acho que uma coisa que é preciso ser dita sobre a COP é que a União Europeia não foi uma grande heroína que tentou salvar aos 48 do segundo tempo os combustíveis fósseis no texto. Eles usaram isso como uma estratégia deles para não pagar a conta, né, porque a realidade da União Europeia ela está muito dividida, com vários líderes de extrema-direita, teve extrema dificuldade para estabelecer as suas metas, porque esse ano era ano de revisão das NDCs, que são as metas voluntárias de cada país, de cada região. A União Europeia atrasou, entregou quando a COP já tinha começado, metas pífias, muito aquém do que precisaria reduzir para a gente acelerar esse caminho, né, que o Juliano trouxe aí. Então, a União Europeia não está indo no caminho certo e não corrigiu o seu rumo, demorou para dizer que não ia corrigir seu rumo, chegou na COP, não deu um pio, não contribuiu em nada com as negociações, zero, até o último momento, quando estavam começando a cobrar o dinheiro dela para adaptação, o caminho Baku-Belém, aí eles, não, gente, peraí, não vamos aprovar se não tiver combustíveis fósseis, hein? Quando já estava claro que não ia sair combustíveis fósseis, né? Então vieram para melar mesmo o acordo, e foi aí, nesse momento que aconteceu o incêndio, inclusive, né? Estava nesse estado as negociações, então realmente estava totalmente paralisado, num ponto em que parecia que não ia sair acordo nenhum. Então foi quase um milagre, assim, não só os bombeiros terem conseguido apagar em 6 minutos aquele incêndio, numa lona que parecia muito inflamável, que a gente achou que ia pegar fogo em tudo, depois descobrimos que não era tão assim, mas foi bem assustador, e aí apagar esse incêndio, reestabelecer os processos, e 24 horas depois da volta, já estarem concluindo a COP, foi assim, foi a 11ª COP em termos de duração, então não foi das mais longas, nem das mais curtas, talvez se tivesse sido mais curta, se não tivesse sido incêndio, eu não sei. O fato é que o incêndio quebrou essa dinâmica, e talvez isso tenha até tido um benefício não planejado de um acidente terrível que aconteceu ali. Mas o fato é que saímos com 29 acordos, isso é muito louvável, mesmo com a União Europeia tendo atrapalhado. Acho que é importante falar no nome de Marina Silva, que foi uma liderança muito forte durante toda a COP, que conduziu o caminho para o fim dos combustíveis fósseis, que passava com uma maior celebridade em todos os corredores, era impossível chegar perto dela, muito amada, e que foi aplaudida de pé por 3 minutos quando acabou a COP, fez um discurso de encerramento emocionante, onde ela, na humildade dela, falou que não nos recebemos tão bem como vocês merecessem, mas foi de coração,
e foi o que o planeta precisava. Eu acho que aí ela acertou mais e talvez tenha sido até uma indiretinha, né? Não era o que vocês mereciam, porque a gente recebeu vocês bem demais até, né? Porque vocês estavam merecendo o norte global. Mas é essencial falar isso, que ela saiu muito fortalecida com uma liderança global. E só para finalizar, algo que também ainda não apareceu aqui nessa mesa, que eu acho que é essencial, que são os povos e territórios indígenas, que saíram muito fortalecidos, foi uma vitória imensa, e não foi só porque eles estavam em todos os lugares de Belém, seja no avião, no restaurante, no dormitório, para todo lado, protestando na rua, quebrando coisa, né? Um protesto pacífico também, né? Todos os tipos de indígenas de todas as vertentes, mas assim, teve ganhos substantivos, né? A gente teve 3 decisões diferentes saíram com os povos indígenas e os territórios mencionados como essenciais para a proteção deles, para mitigação, ou seja, para a manutenção do clima do planeta, né? Então isso é um ganho absurdo, além do ganho da luta dos indígenas brasileiros, que saíram com 14 terras ou demarcadas ou homologadas, graças aos protestos também, né? Então teve uma aceleração muito grande nesse lado dos indígenas. Então não foi só para mostrar os 3.000 que estavam lá em Belém, 3.500, os 900 que foram credenciados realmente fizeram uma diferença muito grande, porque pela primeira vez em 30 anos, não foi mencionado o combustível fóssil, mas finalmente houve essa reparação histórica e foram mencionados os povos indígenas. E os afrodescendentes também, que foram muito subrepresentados. Aí tinham só 5 quilombolas credenciados, mas a gente fala mais disso. Isso é a prova de que o processo realmente é muito lento e difícil, que você imagina que essa discussão nasceu depois da Rio+20, em 92, e daí você só tem os povos indígenas, ou os povos... Na Eco 92, e daí só tem os povos indígenas citados 30 anos depois. Então, é uma estrutura realmente que vem sendo modernizada de alguma forma, né? A gente saiu do século XIX. Eu queria aproveitar para dar um aviso que assim, a gente vai ter meia hora para fazer perguntas diretamente aos painelistas, e eu queria pedir para quem está interessado em fazer pergunta que se inscrevesse aí, alguém da produção vai pegar, para a gente... que de manhã quiseram... enfim, a gente ficou com 10 pessoas, 10 perguntas além do tempo, porque o tempo está passando muito rápido, gente. Não sei se é porque eu passei dos 60, mas vamos lá. Então, finalmente, eu peço para a Luciana, então, fazer a sua observação. COP, depois da COP, todo mundo fala mal da COP. Então, eu acho que esse painel aqui mostrou que depois da COP, a gente tem que falar bem da COP. O Brasil chegou grande, fez bonito. Acho que eu entendo, eu concordo com o Gabriel, mas eu também queria ponderar o que a Europa está passando. E aí eu entendo que o mundo, não existe fim do combustível fóssil só no Brasil ou só na Colômbia, não existe. E assim, um lugar que acelera a transição energética e o fim dos combustíveis fósseis, como a Europa fez com que o custo dos produtos industrializados, do transporte, subisse demais. Movimento de extrema-direita na Europa é reação ao aumento do custo de vida da população, porque a Europa fez um mercado regulado muito restritivo, inviabilizou muita atividade industrial, desindustrializou alguns lugares. A Alemanha se colocou numa situação energética super complicada, por isso que assim, não dá para sair de combustível fóssil. A gente não vai fazer a transição reduzindo a oferta de energia, porque reduzir a oferta de energia é inflacionário e pega no custo de vida da população. A gente vai fazer transição energética acelerando investimento em renovável. E, assim, assim, eu acho que é poético e bonito falar. Tem que acabar combustível fóssil amanhã, não vai. Não, eu sei, ninguém está falando isso, mas assim, mas quando fala assim, o Lula errou em peitar a margem equatorial, ele fez o que tinha que ser feito. Sabe por quê? Porque a exploração de petróleo, os campos maduros da Petrobras, eles entram em declínio,
a partir da metade da próxima década. Alguém sabe o que seria o Brasil sem a Petrobras? E sem o pré-sal? Então, assim, eu acho que a discussão ela tem que ser super madura. Eu acho que o ativismo é importante, a discussão é madura. E um pouco do que está acontecendo com a Europa é porque a Europa amadureceu. A China, sabe quando a China vai ficar neutra em carbono? Compromisso da China? 2060. Da Índia, 2070. Então, assim, a Europa, ela se impôs uma meta, que ela impôs um custo. O que era Gilets Jaunes? Né? E daí as pessoas vão para a extrema-direita, e aí abala a democracia. Então, eu acho que a gente... Eu acho que é por isso que a Europa está enfraquecida. Ela não podia vir bater no peito, eu vou pagar a conta, entendeu? Apesar de eu ser rica. Eu concordo, mas a gente vai ter que achar um meio termo aqui. O Brasil está atraindo capital para a transição. O problema nem é nosso, o problema é maior na África, em países... Tem outros países muito mais preocupados. Então, eu acho o seguinte, é da dinâmica essa negociação. A negociação foi... quando a gente fala em fizemos o mapa do caminho, a gente colocou o elefante na sala. Tem que colocar o elefante na sala, né? E colocar o elefante na sala significa discutir as contradições da transição. Explorar petróleo ali na margem equatorial, algumas consultorias dizem que tem 2,3 trilhões de dólares enterrado. Como é que a gente não faz, quando é que a gente fala que a gente não vai nem fazer a pesquisa exploratória e deixa aquilo enterrado? Né? E sendo que tem emissão de carbono no escopo 1, 2 e 3. E no escopo 1 e 2, aquele petróleo é muito menos intensivo em carbono do que petróleo que a gente potencialmente teria que importar depois. Né? Como que a gente sai e petróleo não é só energia, é insumo. Né? Lá no final, nos cenários da Agência Internacional de Energia, como é que a gente vai substituir plástico? Então, assim, o que eu acho é que a COP foi um sucesso. Não vejo, eu acho que não teve problema nenhum em sair a autorização, porque a Petrobras fez um trabalho sério, respeitou o que o MMA exigiu, o que o IBAMA exigiu. A Marina Silva também deu uma declaração correta quando saiu a licença. Então, eu acho que assim, aqui eu não vejo problema, acho que o presidente Lula fez o que tinha que ser feito, acho que a Petrobras fez um trabalho sério, acho que o IBAMA fez exigências, a Petrobras cumpriu e que aquela pesquisa tem que ser feita. A gente tem que entender o que tem lá e depois discutir. E tem que respeitar o ativismo. Mas eu acho que a COP foi... Eu entendo que... E eu acho que, inclusive, ter colocado o mapa do caminho, ter colocado o bode na sala, foi uma inteligência da nossa diplomacia. É isso que eu acho, assim, porque falar mal... Assim, todas as COPs, depois que elas acabam, as pessoas vão vir falar mal da COP. Luciana, até hoje de manhã, quando esse assunto foi colocado, o professor Abramo Vai fez questão de fazer uma distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E até chegou ao Amartya Sen, ao IDH e tudo mais, porque é possível você, pelo menos pelo que eu estou vendo, os novos paradigmas que estão sendo trabalhados, você propor um desenvolvimento econômico que não seja necessariamente o desenvolvimento econômico que começou a produzir o carbono, né, nos últimos 250 anos. Então, assim, eu acho que exige uma mudança realmente muito grande nos paradigmas e no trabalho que vai ser feito daqui para frente. Acho que o interessante também é a gente olhar a COP e imaginar, e depois da COP? O que a gente aprendeu nessa COP? Matheus. Ok, eu quero falar rapidamente nessa questão mesmo. Uma coisa que eu quero lembrar aqui é um estudo muito importante
de 2022 na Universidade de Oxford que mostra que a descarbonização vai gerar uma economia imensa. Isso é muito pouco falado. Esse estudo teve no mundo de fala anglo-saxão, assim, teve uma discussão na época, mas eu acho que é uma coisa, Luciana, que eu não sei se você conhece esse estudo, ele diz que se a gente descarbonizar o sistema, e já foi peer-reviewed, já foi aprovado pelos pares e tal, que se a gente descarbonizar até 2050, podemos economizar trilhões. Então, e que quem descarbonizar primeiro ganha. Então, são mais ou menos 6 anos para pagar os custos de investimento. Então, eu concordo um pouco com o Caco, que eu acho que a gente precisa abrir realmente nosso entendimento, ver as possibilidades. Eu estou vendo um monte de ônibus elétrico e carro elétrico, e eu fico feliz que nem um porco na lama com isso. A outra coisa que eu quero falar, então, esse estudo, se vocês entrarem lá, ele é da revista Joule, que é uma revista de energia, e é de 2022, coloca Oxford, energia mais barata, energia renovável mais barata, você acha. Eu sei porque eu vivo perdendo e tendo que procurar de novo. A outra coisa que eu quero contar uma história, que eu tenho uma história pessoal com a mulher que inventou o Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. A Thesbara Berman é uma canadense. E eu vi ela falando num podcast americano e eu fiquei extremamente entusiasmado com o que ela falou. E eu estava fazendo um filme na época sobre mudanças climáticas e foi plena pandemia, e eu entrevistei ela por Zoom. E ela é uma interessantíssima, é uma ambientalista antiga, da minha idade, sim, um pouco menos, do Canadá. Trabalhou muito tempo no Greenpeace, depois foi para o Equador, trabalhou muito contra o petróleo no Equador. E aí ela é tão reconhecida no Canadá que alguma fundação deu $2 milhões para ela. E ela pegou e inventou esse Tratado de Não Proliferação, que é essa organização que é assinado, diga-se de passagem, por Belém, pela cidade de Belém, lá atrás no governo do Edmilson, do PSOL. E ela que vai levar essa discussão para a Colômbia. E isso me parece, porque a gente critica muito o modelo de consenso, com razão. Eu acho que é impraticável. Eu já vi em outras COPs, eu vi a Arábia Saudita acabar com... parecia que a coisa ia, e a Arábia Saudita levanta a mão e você já vê que não vai dar em nada. E não é só a Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia, enfim. Mas agora, essa ideia de fazer um evento na Colômbia, que tem esse papel com Petro de vanguarda, mas a Holanda, que eu não sei nem por que a Holanda está, mas tá, que bom, e todas as pequenas nações e as ilhas estão também, e isso pode não dar em nada, como pode me dar uma pequena esperança da gente finalmente tomar uma medida. E conta com o apoio do Brasil, que eu achei muito bacana, e que isso pode ser uma solução, quem sabe, para a questão do consenso. Mas eu pediria, então, para Juliano, Gabriel e Matheus fazerem a sua última consideração, de preferência em 1 minuto, um pouquinho mais. Tá bem. Não, mais que tudo agradecer. Eu acho que a gente está diante de grandes desafios, como foi mencionado aqui. As responsabilidades, Sandra, não são iguais para todos. O Acordo de Paris prevê um regime de responsabilidades que é distinto. Quem poluiu menos contribui de um jeito, quem poluiu mais contribui de outro. Então, nós não temos que nos enquadrar na regra de ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte. A parte do Brasil está determinada pelo nosso modelo produtivo, pelo esforço que a gente tem aqui de reduzir as nossas emissões. As nossas emissões têm características muito particulares, não é a mesma emissão da China, dos Estados Unidos, da Índia, da Nigéria, do Panamá, ou seja,
nossa emissão aqui tem um perfil, e a maior contribuição que o Brasil pode dar para reduzir as emissões está nas nossas NDCs, nas nossas metas climáticas, é a redução do desmatamento. E o desmatamento está caindo no Brasil, essa é a nossa principal meta. Não está nas nossas metas que a gente tem que diminuir, por exemplo, a produção de petróleo. Essa é uma meta que o movimento socioambiental está reivindicando que o governo assimile, na medida em que nós não estamos falando de reduzir a oferta, mas de não ampliar a oferta, né? Uma vez que o Brasil ainda tem campos que sequer começaram a ser explorados em Pelotas, na Bacia de Campos, não precisa ir para a Amazônia explorar petróleo. Então, esse é o debate que o movimento socioambiental está reivindicando, mas cada um tem a sua responsabilidade. A responsabilidade do Brasil hoje é reduzir o desmatamento, principalmente, melhorar o seu sistema energético, que é metade renovável, mas metade não é, então é um trabalho longo, de longo prazo, que envolve investimentos públicos e privados, e eu acho que ficou claro aqui que nós temos que combinar algum nível de, falando do Brasil especificamente, né, de pragmatismo, olhar a vida real, né, ver as oportunidades também que estão colocadas, e ousar, e ser ousados. Essa COP acabou demonstrando uma certa ousadia, né, na medida em que os principais agentes que botaram a cara, não foi os Estados Unidos, nem estava na COP, não foi a China, que é a maior emissora, quem botou a cara foi o Brasil, que é hoje o quinto emissor, sexto, se você incluir a União Europeia, né, mas com apenas 3%, mas o Brasil botou a cara e reivindicou uma COP mais democrática. A Colômbia, que é um país que, nesse jogo aí, imagina, é terceira divisão, a Colômbia foi e meteu a cara. Então, o que eu acho que ficou claro é que é possível, né, que em COPs mais democráticas, como foi essa do Brasil, a gente gere ambientes onde saídas diferentes daquelas que o norte global quer impor, ou que o mercado quer impor, que a gente possa, a partir de uma visão mais criativa, mais inovadora, sair dessas amarras que estão sendo impostas, porque, gente, eu termino com isso, o sistema, o capitalismo, vai fazer algum nível de transição. A questão é se essa transição vai ser justa ou se não vai ser, se ela vai incluir ou se ela não vai incluir, se ela vai ser baseada em transformar a natureza em ativos financeiros ou não. A transição que eu acho que nós deveríamos reivindicar é uma transição que mude a própria natureza do modelo, a própria natureza do sistema. Porque senão vai ter uma transição e essa transição vai deixar uma parte da humanidade pelo caminho. E nós não podemos aceitar, como humanistas, deixar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas. Porque com 2,5 graus, pessoal, é isso que vai acontecer. Pode ficar 1 bilhão de pessoas pelo caminho. E eu não quero deixar ninguém pelo caminho, portanto, eu não quero só achar instrumentos eficientes, úteis para que o capitalismo possa se reinventar mais verde. O que eu acho que a gente deveria pensar fora da caixa é que modelo é possível, a partir da transição, imaginar, sonhar e inventar. Muito obrigado. Eu começo daí também. Financiarizar mecanismos resolve. O mesmo sistema que criou os problemas vai ser capaz de solucioná-lo? Não sei, eu acredito que não. Ninguém vai ficar para trás. O mecanismo BAM, que foi aprovado na COP, Belém Action Mechanism, mecanismo de ação de Belém, foi construído pela sociedade civil, foram 10 anos de advocacy, foi aprovado lá, tinha só 100 sindicalistas credenciados do mundo inteiro, contra 1.600 lobistas do petróleo, e ainda assim o mecanismo foi aprovado, que é justamente para se fazer uma transição justa, para que ninguém fique para trás, especialmente os trabalhadores, mais de 200 milhões de pessoas no mundo todo hoje, que dependem diretamente dos combustíveis fósseis. Essas pessoas não podem ser deixadas para trás. 90% da energia brasileira é renovável, mas é limpa? Né? As hidrelétricas, como Belo Monte, a solar, a eólica, que já estão agredindo povos tradicionais, quilombolas, é renovável, mas é limpo. Isso aí é a transição justa que a gente está falando? Se for às custas desses povos, não é justo. Né? E a dependência do norte do país em combustíveis fósseis, justamente pela falta de transmissão. Não estão interligados ao resto do país. Então a gente ainda tem muitos limites aí dentro do nosso sistema distributivo. A discussão proposta pelos indígenas não é pragmática? Os indígenas, que são os que, comprovadamente pela ciência, são os que mais conservam a floresta, ou seja, são os que mais contribuem para o nosso dever enquanto brasileiros de reduzir as emissões. São os que mais estão mantendo historicamente. Então, para mim, não existe nada mais pragmático do que apoiar a luta indígena nesse momento, para o Brasil atingir suas metas climáticas. E aí eu venho responder para a Carol, que a Amazônia é a maior tecnologia que nós temos. É um artefato de mais de 10 mil anos, que foi manejado pelo ser humano, recheado de bioeconomia, e que são justo esses povos indígenas, os guardiões desse conhecimento, dessas tecnologias, desses saberes, estão sendo roubados, porque a biotecnologia agora é a palavra do momento, né?
a bioeconomia, mas assim, ainda é muito injusta a repartição. Tem 2 povos disputando, então não é de ninguém, e aí fica para o Japão. E isso não é justo, né? Então, a gente precisa, assim, olhar para a cultura como um ativo, e é um ativo também bem material, como a Amazônia, que é o que mantém o clima desse planeta estável hoje. Né? E aí, para a Sandra, né, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? E uma coisa, louvando outro processo da COP também, que ilhas do Pacífico têm o mesmo poder que a União Europeia ali, porque é 1 igual a 1. E isso é muito bonito também, apesar do consenso ser bem falho, o fato de que 195 nações se juntam, em tese, todas têm poder igual, é bem bonito, na minha opinião. Para a Letícia, né, o investimento urbano em Belém, aquilo ali não é um parque linear, gente. O parque linear, ele é a restauração de um curso de rio natural. Aquilo ali, eles só embelezaram um canal. Isso não é definitivamente um legado que a gente quer deixar. Acho que o legado maior foi muito mais a visibilidade de Belém, mais do que tudo, e os ônibus elétricos vão ficar lá. Tem muitos investimentos que foram bem feitos, mas alguns nem tanto. Né? Então, assim, para a Gabriela, decrescimento, para mim é o caminho também. Né? As instituições brancas vão dar conta de conversar com os indígenas? Né? São os indígenas, de novo, que vão ter que se adaptar aos brancos para serem ouvidos, sendo que eles que são os guardiões disso tudo, que é o que mais vale nesse planeta nesse momento. Eu acho que é a hora das instituições brancas olharem para os índios, escutarem de fato, não só os 900 delegados lá e os 3.000 que estão lá, mas todos eles que estão nos territórios, na zona urbana também, lutando para sobreviver. Eles já têm a tecnologia, inclusive, de sobreviver no fim do mundo. Porque, como diz o Ailton Krenak, o fim do mundo para eles já chegou há 500 anos, muito mais. Então, é isso. Vamos olhar para eles e entender que eles são os mais pragmáticos que tem. Porque eles estão sobrevivendo numa situação de fim do mundo deles há mais de 500 anos. E estão aí resistindo. É isso. Muito bem. Matheus. Gente, eu quero só agradecer para quem é antigo nesse tema, como eu, desde 2004, ver isso aqui, ver o nível dessa discussão com importantes representantes do governo, do banco, de jornalistas, de partidos políticos dessa universidade. É uma maravilha, eu fico muito feliz e agradeço muito, Caco, o convite de vir aqui. Viu? Palavra do decano. E eu queria pedir... Vamos combinar. Hoje o Abramovay também me cobrou a questão do gênero. Né? A gente tinha a Camila aqui, mas como ela estava na tela, ela estava maior. Mas teve a questão do gênero levantada, né? Então, suas últimas palavras, querida. Vamos lá. Eu queria agradecer muito esse debate. Também, como você, acho que assim, o debate é muito rico. O governo não é perfeito, mas sim tem um legado maravilhoso com a COP, tem obras maravilhosas. Uma ou outra pode não ser perfeita, mas saneamento vai ser feito em Belém, teve macrodrenagem, teve Museu das Amazônias, teve essa casa do BNDES que a gente entrega para a cidade. A COP deixou legado, sim, na cidade. Ônibus elétrico. A transição, ela tem contradições também, e a gente precisa, sim, incorporar os indígenas, mas pensar no cara que está na periferia de São Paulo, que também não quer pagar mais caro pela gasolina, tem os de legiões. Então, se a gente não incluir todo mundo no debate, eu acho que o debate fica pobre mesmo. O mundo neutro em carbono é um mundo intensivo em materiais e vão ter outros impactos das eólicas, de eólica e solar. Se a gente não tivesse Belo Monte, a gente também não tinha matriz limpa, porque no final do dia, quando o sol se põe, cai 40 gigas e entra Belo Monte com 11. Então, é tudo tão complexo que é um debate sobre segurança energética. A transição é justa e não vai ficar ninguém para trás se a gente tiver segurança energética. Não tem nenhum insumo mais, assim, alimento e energia são 2 insumos, assim, que o ser humano precisa, que todo ser humano precisa. Então, por isso que o debate é multidisciplinar. E eu acho que aqui a gente conseguiu fazer um debate multidisciplinar. Opa, que legal. Obrigada.